Nossa palestrante de hoje é nossa trabalhadora da nossa federativa, Helena Bertoldo, que também é diretora da nossa área do atendimento espiritual. Ela vai nos falar sobre um assunto muito interessante e que a todos nós, de uma maneira ou de outra, também se faz uma excelente reflexão. Suicídio e a loucura. Com a palavra, nossa amiga Helena Bertoldo. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa doutrinária pública e que juntos possamos fazer alguns minutos de reflexão. Nós vamos ter um microfone móvel aqui com a Cristina Vac, certo? Então, a projeção não está lá. Ah, agora sim. Nós vamos falar hoje sobre a vida. O que será a vida para nós? Certo? O poeta diz que é preciso saber viver. Que se a gente espera que a vida não tenha problemas, é uma doce ilusão, né? O grande poeta Gonzaguinha, ele coloca em Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, que mesmo sendo difícil, todos nós queremos viver, né? Mesmo difícil, a gente busca a vida e não busca a morte. E o poeta Zeca Pagodinho, ele já é um pouco mais largado. Ele diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a vida na visão da doutrina espírita e a vida na visão de espíritos encarnados como nós. Luciane, o que significa a vida para você, em breves palavras? Bom, Helena, eu vejo a vida como uma oportunidade, um presente do nosso Pai, né? Porque eu penso assim, quantos de nós, né, no nosso desencarne, retornamos à pátria e nos deparamos com aquela situação, por que eu não fiz, né, diferente? Então, essa é a oportunidade. Certo. Então, vida, oportunidade. Rosa, o que é vida para ti? Em 2, 3 palavras. Crescimento e alegria, muita alegria. Obrigada, Rosa. Ana, o que é vida para ti? Movimento. Ok. Depois nós vamos ver o que é vida para Leon Denis, o que é vida para Kardec. E Holanda, o que é vida para você? Olha, ela tem até um pergaminho. Minha vida, tentei fugir de ti, não consegui. Não dei valor a ti e me iludi. Do sonho que sonhei, eu só vivi. Vida minha vida, percebo as amarguras que senti. Por tudo que passei, quanto sofri. Do sono que acordei, eu não morri. Hoje, porém, ressurgi do calvário da dor. Deus permitiu que eu me banhasse na cascata do amor. E então foi que eu entendi que o maior amor sempre será mais forte do que a dor. Vida minha vida, não quero mais fugir de ti, ó vida. Eu quero acordar a minha fé adormecida. Agora eu sei e entendi que devo buscar na oração
a força de Deus para uma resignação. Também aprendi que as dores são grande lição para nossa evolução. Vou trabalhar com dedicação, quero ter uma nova chance para a reencarnação. Tudo menos desistir de ti, ó vida. Vou valorizar em ti, minha querida, pois te amo muito agora, vida. Vida, minha vida. Olha, muito obrigado àqueles que responderam. Vi que nós já temos propostas em relação às nossas vidas. Vamos ver um pouquinho o que diz Leon Denis sobre a vida. Quem lê para nós? A vida terrestre é uma escola, é um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Depois da morte, Leon Denis, página 322. Ótimo, obrigada, Lu. Então, nós vamos ver na codificação espírita, quando o mestre Lyonês questiona o mundo maior na questão 132, qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo da reencarnação? Por que a gente nasce? E os espíritos respondem que nós renascemos para o nosso aperfeiçoamento moral, para o desenvolvimento das virtudes e para ressarcir-nos diante da lei divina de possíveis débitos. Mas que ressarcimento é esse se nós estamos nascendo agora? Um dos fundamentos da doutrina dos espíritos é a lei das vidas sucessivas. E nas vidas sucessivas nós acertamos algumas vezes e erramos muitas vezes, sem nenhuma ofensa a nós outros, porque nós somos habitantes de um mundo de provas e expiações. E a Terra é catalogada assim porque nós moramos aqui. E também, no final da resposta dos espíritos, eles dizem para Kardec: além de nascermos para nos aperfeiçoar, para corrigir erros do passado, para desenvolvermos o amor, nascemos também para cooperar na obra da criação. Então, nós vamos vendo a importância do viver. E Zilda Gama, no livro Dor Suprema, ela coloca que a nossa vida é um tesouro divino que nos foi confiado para a missão terrena. Então, nós já começamos a depreender dessa fala dos autores e dos espíritos o quão importante a oportunidade de vivermos e o quão anti-lei é abortarmos essa oportunidade, abreviarmos a vida. Mas vamos ver mais um pensamento aqui. Vitor Hugo, em Párias da Redenção, nos fala sobre a vida. Marlene, você quer ler para nós, por favor? É a grande fortuna para quem deve progredir. A vida é a grande fortuna. Perfeito. Então, nós vimos, né, colhendo as respostas de vocês e mais a resposta do mundo espiritual e dos autores, escola, tesouro divino, fortuna. E qual é a finalidade? Nós já falamos, quando falamos da questão 132. A gente vive para chegar à perfeição. E perfeição, ela vai acontecer, é uma oportunidade de sofrermos as vicissitudes da existência corporal e vencê-las.
Então, chegar à perfeição é quando nós vencermos as mazelas, as dificuldades com compreensão e com tolerância. E também cooperar na obra da criação. A gente vai vendo que viver não é qualquer coisa. Viver é uma oportunidade preciosa. E como nós estamos em família espírita, vamos refletir juntos. Nunca, nos tempos de existência do planeta, se banalizou tanto a vida. Nós somos seres transcendentes, imortais. E ainda estamos vivendo num estágio que nós vivemos como entes materiais. Uma janela. Não há nada de errado em possuirmos. Não há nada de errado em buscarmos o progresso. Quando Jesus vai à casa de Zaqueu e os discípulos ficam meio intrigados, puxa, esse homem de posse, esse homem que cobra imposto, que explora as pessoas, o mestre está nos deixando uma lição, que não há nada de errado em possuirmos na vida. O grande cuidado é não sermos possuídos pelas coisas que nós possuímos, a ponto de nos julgar melhores que os outros. Não há melhores na vida. Todos somos filhos do Criador. O que nos diferencia é a responsabilidade com que nós encaramos a parcela de vida que o Pai nos oportunizou. Mas vamos refletindo. Decepcionados? Estavam esperando a Organização Mundial da Saúde, de 40 em 40 segundos uma pessoa comete suicídio. E quem cometeu, houve 10 tentativas para cometer. Vamos lembrar da valorização da vida. Nós vivemos em família e em sociedade, e o que é valorizar a vida em família e a vida em sociedade? O lar é um reencontro de almas que já conviveram. E a casa é o espaço físico onde nós moramos. E a doutrina nos ensina que a nossa grande função nos processos de vida reencarnatório é transformarmos a nossa casa em lar. Aquela casa de alvenaria, aquele sobrado, aquela tapera, aquela mansão, aquela maquise de ponte em lar. Casa é o lugar onde moramos, e lar é o espaço de afeto que trocamos entre as 4 paredes, abrigada por um teto e por um solo. Educar para a vida. Há um índice muito grande de suicídio infantil. Amar aqueles que nos deram a vida, nossos pais, nossos queridos velhinhos. E eu pude acompanhar um TCC da área do serviço social, e a pessoa que eu conhecia que estava fazendo, fazia muita leitura para elaborar o TCC. E uma vez eu peguei um livro, eu não lembro do autor, e uma frase me chamou a atenção. Asilo igual a morredouro de velhos. E quando a juventude vai visitar os asilos, né, Lu? Quando a juventude tem as atividades, a gente vai em março e aquelas carinhas enrugadas sorrindo. A gente volta em maio, alguns não estão.
A gente volta em outubro, o número diminuiu bastante. Então, valorizar a vida é educar para a vida, é viver a vida exercendo a finalidade que Deus quer que nós tenhamos da vida. Quantas crianças, companheiros, nossos pequenos, como as nossas Manuelas, as nossas Luísas, os nossos Pedros e os nossos Antônios. Ah, eu queria dormir para sempre. Sinal amarelo. Eu não gostaria de viver mais. Sinal vermelho. E continuando. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele também nos fala sobre a vida. E ele diz que o mundo maior investe profundamente, como diriam os meus alunos da turma 82 na 8ª série, os espíritos investem pesadamente no projeto reencarnatório. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo os seus erros, os seus ódios, as suas paixões e vai para o espaço. Com 2 grandes caminhos, progredir ou estacionar. Depois de anos de meditação, percebe que é preciso renascer. Muita coisa nós deixamos por fazer nas vidas que deixamos para trás. E no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel coloca que o espírito reconhece que é preciso viver de novo. Pede ao mundo maior que interceda. O mundo maior faz as intermediações entre a alma que vai renascer e os futuros pais. No livro A Reencarnação de Segismundo, no capítulo de Missionário da Luz. É isso? Me ajudem, vocês que leram Missionário da Luz. Está tudo explicado detalhadamente. Por que eu trouxe 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica? Do pré-reencarnatório até mais ou menos 7 anos, o espírito que está reencarnando vive 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, onde os pais, os cuidadores, os líderes políticos, os evangelizadores, os familiares, pessoas que convivem com essa criança, vão imprimir nesse coraçãozinho infantil a diretriz da boa educação e a moral evangélica de Jesus. Aí se começa a valorizar a vida. Até no projeto pré-nascimento se valoriza a vida. Gestação, valorizar a vida. Mamães conversando com aquela alma divina que está ali, naquele corpinho que nós estamos gestando, do valor da vida. E o que nós vemos hoje no contexto social, e Bezerra de Menezes explica nessa época de transição, que muitos irmãos nossos ficaram retidos no mundo maior, não tendo oportunidade de conviver em sociedade. E hoje, na transição do planeta, eles são oportunizados. E é preciso que nós, militantes espíritas, tenhamos compreensão desse momento que a vida passa e que a gente auxilie com preces, com tolerância, com programas de palestras públicas na instituição espírita, valorizando a vida. E nós somos os principais tutores da valorização da vida. Do jeito que a gente convive, do jeito que a gente é presente, do jeito que nós somos ausente, do jeito que nós somos ativos ou omissos, a prole que vê em nós exemplo, vai interiorizando a desvalorização da vida. Para refletirmos.
E lá em O Livro dos Espíritos, questão 880, Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E nós usamos muito essa resposta dos espíritos para justificar o não aborto. E tomei a liberdade de usá-la para a preservação da vida, o não suicídio também. O nosso primeiro direito é o de viver. Quem nos deu a vida? Jussara Oviedo, quem nos deu a vida? Jussara Oviedo diz que Deus nos deu a vida. A única criatura que pode tirá-la é quem nos legou. Então, só Deus pode nos tirar a vida. E Ele nos criou para o crescimento e para a felicidade. Vamos adiante. Vamos falar um pouquinho de suicídio, então, certo? A Denise disse que nós íamos falar sobre suicídio e loucura, e vamos falar. E eu vou pedir para alguém ler, o nosso microfone móvel está aí, Cristina? Pode ser a Lucy? Conceito. O suicídio é a ação pela qual alguém põe intencionalmente termo à própria vida. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime. Importa numa transgressão da lei divina. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Obrigada, Lucy. Então, se a nossa vida está girando em torno do aqui e do agora, sem uma crença de continuidade pós a desencarnação, as dores vão ser muito pesadas. Elas vão ser insuportáveis. Então, a falta de conhecimento faz com que a gente pense que, tirando a vida, cesse os problemas. E o Espiritismo nos ensina que daí é que eles vão começar. Vamos ver no sentido sociológico, para Émile Durkheim, é um sociólogo, ele coloca 3 tipos de suicida pelo aspecto sociológico. Aquela pessoa que é egoísta, que se mata para não sofrer. O altruísta, a pessoa que se mata para não dar trabalhos aos outros. Isso acontece muito na idade avançada da vida e com pessoas doentes que necessitam da mão alheia para a sua locomoção, para o seu cuidado. E esse sociólogo coloca aqui anômico, a pessoa que se mata por causas dos desequilíbrios de ordem econômica e social, que muitas vezes são muito intensos e a criatura não tem resiliência para suportar, para se refazer. Esse sociólogo, ele é um psicólogo social, é um filósofo francês, e ele foi um dos criadores da disciplina acadêmica de sociologia, que nos auxilia muito a entender a vida. Denise, você está cuidando do nosso relógio, né? E o suicídio acontece também por aspectos de doenças, por aspectos patológicos. E o psiquiatra Karl Menninger, ele traz estudos de 3 dimensões que estão guardadas no nosso inconsciente, que estimulam para que a gente tire a vida. Vingança ou ódio, desejo de matar. Depressão ou desespero, desejo de morrer. Culpa ou pecado, desejo de ser morto. Então a gente vai ver que há graus patológicos que propiciam. Esse é o aspecto patológico e antes nós trouxemos o aspecto sociológico. Um lugar desse dá vontade de viver, né, gente? Certo? Umas férias, né? A Luciane já sorriu porque as férias delas estão chegando. É. Onde nós vamos encontrar informações sobre o suicídio. Meus amigos, tem uma gama de obras. André Trigueiro tem obras.
A Federação Espírita Brasileira tem a campanha de valorização da vida, mas nós vamos citar só algumas aqui. No Livro dos Espíritos, da questão 943 a 57, Kardec aborda esse tema com a espiritualidade da codificação. E ali ele aponta causas e consequências. É uma sugestão de leitura para nós. No Céu e Inferno, é uma literatura riquíssima, porque os próprios suicidas voltaram para dizer como eles se sentiram após ter tirado a vida, certo? E no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º do qual nós estamos falando hoje, onde está inserida a temática o suicídio, a loucura, lá nos Bem-aventurados os aflitos, é analisado essa questão. E nós temos um tratado sobre o suicídio, que é a obra da dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Tem um trecho da obra que sempre marca. As criaturas cometeram suicídio, né? Ficaram um tempo no vale do suicida, foram recolhidos, né? E nesse processo de recuperação, chama muito a atenção, eles começaram a projetar uma vida nova em cima da ligação com o Criador. Ligação com o divino, ligação com a paternidade divina. Então, a crença em Deus é fundamental para a valorização da vida e para a resiliência, a suportabilidade, a superação. E um dos suicidas, ele começa o processo de recuperação lembrando que alguém na casa dele, junto à lareira, quando ele era criança, falava de Jesus. Esse foco de luz ficou registrado naquela alma. E quando ela começa a avaliar o seu processo de rebeldia pelo suicídio para começar a vida nova, essa semente de amor que foi plantada nesse coração emerge. E é em cima disso que começa a planejar. Meus amigos, minhas amigas, mecanismo da mediunidade, o Espírito André também faz referência sobre isso, e ele fala da ideoplastia no pensamento, porque tudo começa na mente. Então, que tenhamos olhos atentos ao nosso entorno, aos nossos jovens, às nossas crianças, ao adulto das nossas relações, que possamos sinalizar pequenos insights. Gostaria de dormir para sempre. Não suporto mais essa vida. Se eu pudesse, eu fugiria e não olharia para trás. São insights, é importante. E muitas vezes recebemos a notícia, olha, fulano, beltrano, deu fim à vida. Como? Mas nós nem percebemos. Em algum momento, isso foi sinalizado. A necessidade de afeto, a necessidade de troca, a necessidade de olhar no olho, a necessidade de tocar no ombro e a necessidade de perguntar como é que tu estás. São só recortes sobre o suicídio e a valorização da vida, indicando para os senhores literatura onde poderemos aprofundar esse tema. Todos nós somos responsáveis pela valorização da vida e por amar os frágeis, olhar para os frágeis, principalmente os frágeis domésticos.
abraçá-los, tocá-los, amá-los, para que eles saibam que a vida está difícil, está dura, está errada, eles estão desiludidos, mas nós estamos ali. Há um coração próximo que ama, há um coração próximo que acolhe. 5 anotações importantes para a nossa reflexão. A grande surpresa após o desencarne, quando nós tiramos a própria vida, é continuar vivo. Então, não cessou. Outro ponto importante. O suicídio tem atenuantes e agravantes. Cada suicídio tem a sua particularidade. E não temos ingerência para fazer juízo. Só o Criador pode fazê-lo. O nosso papel é amar, estar presente, esclarecer, orientar. Nós espíritas temos a obrigação de opor-nos à ideia de suicídio, porque nós temos a certeza na vida futura, não é isso? Outro ponto. Nós vamos nos suicidando aos poucos, inconscientemente. Tudo que afeta a vida, tudo que desvaloriza a vida, tudo que desequilibra a vida, suicídio inconsciente. Lembram de André Luiz, no umbral? Não tirou a vida com arma de corte, não se feriu com projétil, não ingeriu substância que provocava a falência dos órgãos, mas teve um descuido imenso de seu viver. E quando ele estava lá naquela confusão umbralina, alguém apontava para ele e chamava de suicida, lembram? Orar e vigiar. Utilizando-nos da prece e da vigilância, podemos aliviar muitos desses males do pensamento. E no Evangelho, o capítulo que deu origem para a nossa fala, entre outras obras, a dúvida da vida futura, a gente não sabe se a vida continua ou se não, ela tem um agravante. Ela é baseada na opinião dos homens. Então nós nos deixamos influenciar, dizendo que ninguém voltou para dizer que continua. Como assim? Francisco Cândido Xavier, mais de quantas obras? Mais de 400 obras. Memória de um suicida, da dona Ivone Pereira. A obra basilar, O Céu e o Inferno. A própria criatura voltando para dizer das suas dores, dos seus males. Então, quando a gente desacredita da vida futura, isso gera covardia moral. É preciso que a gente fuja das dores. Agora, a fé na vida futura, a vida continua. Chico Xavier até escreveu uma obra que virou novela da Rede Globo. Então, a fé no futuro, reforçada pelos testemunhos dos próprios suicidas, vão gerar a coragem moral. E a grande mensagem que nós gostaríamos de deixar, vamos juntos trabalhar pela valorização da vida. A nossa palestra, essa fala, durou 45 minutos. Botem 40 segundos dentro de 45 minutos. Foi a quantidade de pessoas que tiraram a vida enquanto eu estava conversando com os senhores. Prevenção, é preciso trabalhar a prevenção.
O pastor Chad Vará criou em 1953 em Londres os samaritanos. No Brasil, além do Centro de Valorização da Vida, nós temos também o socorro emocional. No Centro Espírita, nós temos o atendimento espiritual no Centro Espírita, que é uma ferramenta de consolo e orientação. E existe uma tese que ela é bem verdadeira. Todos nós temos potencial suficiente para encontrar saídas para os nossos problemas. E um fator relevante é a crença em Deus. É o exercício do bem. O Centro Espírita, o movimento espírita, sugerimos para nós mesmos, militantes espíritas, e alguns de nós, gestores, voluntários da instituição, que se crie um programa de exposição pública doutrinária, de valorização da vida, que se faça seminários sobre valorização da vida. A resposta da Yolanda Cardoso, aquela bela canção e aquela bela voz, foi uma música que foi composta com GES, cuja temática era a valorização da vida. Todos nós somos responsáveis. E a Federação Espírita Brasileira desenvolve a campanha atual em nossos dias de valorização da vida. E no livreto do suicídio diz assim: em defesa da vida, suicídio não. Você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão. Procure ajuda. E a calma e a resignação, que são auridas na maneira do que a gente olha a vida, na confiança no futuro, vão nos dar uma serenidade que vai nos preservar contra a loucura e o suicídio. Nós deixamos o convite para a leitura e estudo do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, do item 14 em diante. Evangelho é vida. E agora eu gostaria de finalizar a minha fala com esta... É uma composição de um cantor brasileiro que, na minha pequena visão de mundo, é um hino à esperança. E eu convido vocês para olhar com atenção essa letra e ouvir a voz que incorpora, interioriza a vida do cantor. Posso imaginar amanhã redobrada força pra cima que não cessa a de vingar. Amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar.
Muita gratidão por a partilha desta tarde. E como diz a canção, amanhã o sol vai nascer no horizonte, as dores vão finalizar e nós estaremos fortalecidos pela compreensão do que isso representou para nós. Amigos, levando no coração, sempre sim à vida, sempre não ao suicídio. Que Jesus nos fortaleça. Muito obrigado.